Sob a proteção de Deus, na presença do conselheiro Caio Márcio, dos auditores Sérgio Valadares e Tiago Barbosa, e ainda do procurador junto ao tribunal designado para a sessão, Gabriel Gui Leger, declaro aberto no horário regimental a 46ª sessão ordinária desta Câmara. Ausente o conselheiro Ivan Bonilha por motivo de férias, estando convocado o auditor Sérgio Valadares para a composição do quórum. Submeto a apreciação do colegiado para aprovação a ata de número 45 da sessão ordinária do dia 11 de dezembro próximo passado. Está em discussão. Votação. Aprovado. De acordo com o regimento interno, concedo oportunidade para inclusão de processos em pauta e ainda para comunicações. Aproveitando para declarar os seguintes sobrestamentos. Na DCE 474.811.11, 475.060.11, 420.495.11, 420.294.11. Tá a palavra livre. Conselheiro Caio Márcio. Senhor presidente, para comunicar o sobrestamento na diretoria jurídica dos processos 575.037.10 e o 601.445/10. Obrigado. Devidamente anotado. Auditor Sérgio Valadares. Obrigado, senhor presidente. Para anunciar que também deferi o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 5463812, 811.14912, 432.72512, 162.53411, 575.50012, 576.93012, 565.10512 e 330.48512. Devidamente anotado. Auditor Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Para comunicar sobrestamentos na diretoria de contas estaduais dos autos 474.803/2011, na diretoria jurídica dos autos 286.020/2011, 110.445/2011, 696.128/2010, 8827/2012, 723.610/2011, 633.371/2010, 308.350/2007, 599.433/2012, 811.092/2012, 406.651/2012, 356.720/2011, 558.303/2012, 820.440/2012. Devidamente anotado. A palavra está livre. Senhor presidente. Procurador. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de, ao cumprimentar Vossa Excelência e os demais componentes dessa Câmara, parabenizá-lo pela escolha, né, da condução dos destinos desta Corte pelos próximos 2 anos, ao eminente conselheiro Atagão de Matos Leão, assim como ao conselheiro Durval Amaral e o conselheiro Ivan Bonilha. Faço votos aí de uma gestão muito profícua, muito sucesso em sua gestão, e quero deixar claro meu pessoal e restrito republicano apoio à gestão desta Corte. Não falo em nome dos meus colegas, que é o procurador-geral aqui, mas tenho a certeza de que eles também estarão caminhando junto com Vossa Excelência para aprimorar o andamento, né, dos processos dessa Corte, aperfeiçoar a atividade que nós exercemos de controle externo, e desejo a essa nova equipe, a essa nova gestão, muito sucesso, e reiterando aqui o nosso apoio incondicional para que essa Corte realmente continue sendo inserida no panorama nacional como uma referência. Eu agradeço as palavras de Vossa Excelência e quero deixar claro que pretendo manter um estreito relacionamento
com a Procuradoria, órgão extremamente importante para o Tribunal, composto de seletas pessoas, todos de gabarito extraordinário, e que essa presidência vai precisar bastante para poder desempenhar a sua função. Então, eu quero deixar claro esse meu posicionamento e que breve estarei fazendo uma visita a Vossas Excelências, bem como aos senhores auditores, aproveitando a oportunidade, né? Também já comunico aos senhores auditores que nos próximos dias pretendo fazer uma reunião com os senhores auditores. Dando continuidade à sessão, passo ao relato de minha pauta. Tenho prestação de contas municipal 147125/01, consórcio intermunicipal para aterro sanitário de Pontal do Paraná. Acompanho a instrução do processo pela regularidade com ressalva. Está em discussão, votação aprovado. 22.647.08, Companhia de Desenvolvimento de Cascavel, interessado Moacir Francisco Wozniak, prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2007. Também acompanho a instrução do processo pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. 20.6503/09, Empresa de Desenvolvimento das Praias de Paranaguá, interessados Cíntia Maria Lopes dos Santos, José Baca Filho, relativo ao exercício financeiro de 2008. Eu tenho nesse processo como observação que, embora citados por ofícios e também por edital, os interessados deixaram de apresentar documentos necessários ao saneamento dos autos. Assim, acompanho a instrução do processo pela irregularidade das contas, multa administrativa imputada a Cíntia Maria Lopes dos Santos e ao senhor José Baca Filho, por deixarem de responder citações e intimações dessa Corte. Prazo de 30 dias para cumprimento. Está em discussão. Votação aprovada. Prestação de contas de transferência 1974-1612, município de São Mateus do Sul. Interessado Luiz Adir Gonçalves Pereira. Prestação de contas referente a convênio com a Secretaria da Agricultura, no valor de R$49 mil. Nesse processo, o meu voto propõe o encerramento dos autos, determinação para consignação no sítio 1669 para controle até a competente prestação de contas, haja vista que não foram realizadas despesas no exercício de 2011. Em discussão, votação aprovada. Tenho 58.48.85.12 do município de São José dos Pinhais, que é um embargo de declaração proposto por Luiz Henrique Ramos, procurador-geral do município, face ao acórdão 2499, que em sede de tomada de contas extraordinária, visando apurar irregularidades em contratações realizadas pelo Poder Executivo no exercício de 2011, decidiu pelo seu encerramento, apensando-o a processo de fiscalização em curso nesta Corte, de números 64, 62, 30, 11, tendo em vista que os contratos versados naqueles autos findaram-se, ficando a sua análise compreendida no objeto deste último. O fundamento do petitório aposentado se concentra, basicamente, na alegação de omissão do acórdão tocante à atuação do município de São José dos Pinhais na correção das irregularidades apontadas. Eis que, embora se tenha feito menção na decisão embargada, as ações por ele adotadas visando apurar
reparar e reprimir as condutas ilegais ocorridas, se deixou de abordar a sua veracidade. Além disso, assevera o embargante que, embora o referido processo pugnasse pela sua responsabilização, bem como da do chefe de divisão de licitações, a senhora Patrícia Galante Stradioto Vieira, pelas irregularidades ocorridas, esta é totalmente incabível no caso, eis que os opinativos por eles proferidos não são vinculantes, tratando de questões meramente de direito. Na verdade, essa não é uma decisão tomada pelo relator, porque o relator propôs e o plenário decidiu pelo encerramento do processo e sua anexação em outro. Mas o senhor procurador, bem como a chefe da comissão de licitação, argumentam de que eles não deveriam constar como responsáveis, porque a decisão caberia e cabe unicamente ao ordenador de despesa. Então, eles continuam, para fins de se esclarecer que, efetivamente, o fato da Administração Pública Municipal de São José dos Pinhais ter tomado as providências devidas no tempo acertado também constitui fundamento para determinar o encerramento do processo, afastando-se a responsabilidade dos mencionados pareceristas. A nossa proposta: verifica-se que as questões atinentes a medidas adotadas pelo município frente às irregularidades constatadas não foi abordada na decisão embargada. Isto porque a apreciação das mencionadas providências implicaria na análise de mérito feito, na qual não adentrou o referido decision, o qual se limitou a determinar o encerramento dos autos no estágio que se encontrava, apensando-o a outro processo em trâmite nesta Corte relativo à inspeção realizada no município, por compreender-se que este último possuía objeto mais amplo, abrangendo um número maior de contratos, absorvendo os relativos àquela tomada de contas. Ressalte-se que, dentre os objetivos do processo encerrado, constava a adoção de providências cautelares, visando obstar a continuidade dos referidos contratos, os quais, no decorrer da ação, tornaram-se desnecessárias ante o atingimento do termo final dos ajustes, levando à conclusão lógica de perda de objeto daquelas. Agora, no que toca à responsabilização dos senhores Luiz Henrique Ramos, procurador-geral do município, bem como da chefe de divisão de licitações, a senhora Patrícia Galante Stradioto Vieira, na realização das contratações em análise, há que se ponderar que as suas atuações se restringiram ao encaminhamento ao setor financeiro para a análise dos balanços e planilhas encaminhados pelas empresas proponentes, sendo que, quando o processo retornou à Procuradoria para parecer jurídico, a empresa a ser contratada, conforme determinação da Secretaria Municipal de Saúde, já estava definida, não se interferindo em nenhum momento na sua contratação. Destaca-se ainda o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, que, em sede de mandato de segurança 24073 do Distrito Federal, decidiu pela impossibilidade de responsabilização do advogado parecerista em processo de autorização para contratação direta, por compreender que o parecer exarado possuía caráter opinativo, não se constituindo em ato decisório. Acrescenta-se, ademais, o posicionamento do Tribunal de Contas da União, que, de acordo com o Acordo 2.346/05, Primeira Câmara, decidiu que, para afastar-se a responsabilidade do advogado, bem como da autoridade que se baseou em seu parecer, devem ser examinadas as circunstâncias de cada caso, para verificar, aspas, se o parecer está devidamente fundamentado, se defende tese aceitável e se está alicerçado em lição de doutrina e de jurisprudência. Fecha.
Desta feita, considerando que os pareceres e orientações jurídicas são meramente sinalizadores da conduta administrativa a ser adotada em cada caso concreto, voto pelo conhecimento dos presentes embargos, julgando-os parcialmente procedentes, para fins de excluir-se a responsabilidade dos pareceristas quanto às contratações versadas na tomada de conta extraordinária, mantendo-se no mais inalterada a decisão contida no acordo 2.499/12 da primeira Câmara. Em discussão, votação, aprovado. Prestação de contas anual 1277/36/12, Câmara Municipal de Serranópolis do Iguaçu, interessada Cristina Price Werner. Prestação de contas referente ao exercício de 2011. Acompanhando instrução, regularidade das contas com ressalva. Ressalva em face do recebimento de subsídio acima do valor fixado, devolvido posteriormente. Em discussão, votação aprovada. 16580812, Fundo de Previdência Municipal de Uniflor, interessado De Jesus Barreto Coelho. Exercício de 2011. Acompanha a instrução pela regularidade com ressalva, em razão da divergência do saldo contábil da provisão matemática previdenciária e do valor apresentado no laudo de avaliação atuarial. Com recomendações. Em discussão. Votação aprovada. 177202, do Fundo de Aposentadoria e Pensões de Renascença, interessados Dorvilha Antoninho Covatti e José Kresteniuk. Exercício financeiro de 2011. Acompanha a instrução pela regularidade com ressalva, ressalva em razão da divergência de saldo contábil da provisão matemática previdenciária e do valor apresentado no laudo de avaliação atuarial. Em discussão, votação aprovada. 20654712, Câmara Municipal de Manfrinópolis, interessados Amarildo Alves Carneiro, João Durvalino Machado Neto. Exercício financeiro de 2011, conforme a instrução do processo, pela regularidade das contas. Em discussão, votação aprovado. 23443512, Câmara Municipal de Porto Barreiro, exercício financeiro de 2011. Regularidade com ressalva, em razão do atraso de 10 dias da entrega da prestação de contas. Aplicação de multa ao senhor Cláudio Ney Gadominski, devido a esse atraso. Prazo de 30 dias para cumprimento. Em discussão, votação aprovado. 21402712, Instituto Curitiba de Informática, prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2011, acompanha a instrução do processo pela regularidade com ressalva. Em discussão. Votação aprovada. Prestação de contas de prefeito municipal 15977812, município de Turvo, interessado Antônio Marcos Seguro, referente ao exercício financeiro de 2011. Acompanha a instrução do processo pela emissão de parecer prévio, propondo a regularidade com ressalvas, que são as seguintes: adoção de medidas para a cobrança de dívida ativa do Grupo Execução Orçamentária, almoxarifado do Grupo Compras e Serviços, conforme relatório de controle interno. E B, diferença de R$ 65.103 no grupo de valores compensado, que, segundo o gestor, foi corrigida em 17/8/12, mas não foi comprovado. Em discussão. Votação aprovada. 166014, município de São Mateus do Sul, interessado Luiz Adir Gonçalves Pereira. Prestação de contas referente ao exercício de 2011. Acompanho a instrução do processo
pela regularidade das contas com recomendações, conforme instrução. E as recomendações é pela adoção de medidas visando conferir a efetividade na execução do orçamento, tendo em vista planejamento contido no plano plurianual. Em discussão, votação aprovada. 1748-6612, município de Atalaia, interessado Nilson Aparecido Martins, exercício financeiro de 2011. Também acompanha a instrução do processo pela emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalvas, em razão do recebimento a maior por parte dos agentes políticos, com devolução por ocasião do contraditório. E mais recomendações. Está em discussão. Votação aprovada. 18.14.12/12, município de Porto Barreiro. Interessado João Costa de Oliveira, referente ao exercício financeiro de 2011, conforme instrução, pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. Tenho pedido de certidão liberatória, processo 80.08.80.12 do município de Reserva, interessado Frederico Bittencourt Ornung, que eu proponho encerramento dos autos por perda de objeto, tendo em vista que a certidão pleiteada foi liberada pela internet em 29/11/2012, com validade até 20 de janeiro de 2013. Está em discussão, votação, aprovado. Agradeço a atenção de todos. Está esgotada a minha pauta. Passo a palavra ao conselheiro Caio Márcio. Ilustre presidente, conselheiro Artagão de Matos Leão, caros componentes desta primeira Câmara. Inicio tomada de contas extraordinária 299.218/10, município de Quatro Barras, interessados em Plan Engenharia e Projetos, Laertes Andreata e outros. Relatório de auditoria convertido em tomada de contas extraordinária, realizado para atender ao plano anual de fiscalização, objetivando a verificação dos procedimentos e processos desenvolvidos pela entidade para execução de obras e serviços de engenharia. Após o contraditório, a Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura, responsável pelo relatório, entendeu que nenhuma das irregularidades apontadas foi sanada, mantendo todos os achados. Achado 01. Irregularidades verificadas no edital de concorrência 02/2008. Achado 2. Pagamento de serviços de fornecimento de cimento asfáltico, de petróleo e outro, em desconformidade com o serviço executado. Achado 3. Retenção de recolhimento do ISS e imposto de renda com critérios diferentes em cada fatura. Achado 4. Recolhimento do ISS em percentual inferior ao estabelecido na planilha de composição do benefício e despesas indiretas. O Ministério Público manifestou-se pela aprovação do relatório, com conversão do processo em tomada de contas extraordinária, visto que os apontamentos indicaram danos ao erário. A Coordenadoria apontou a existência de dano ao erário, referindo-se ao achado 2, no valor de R$ 304.930,90, sob a responsabilidade do prefeito, senhor Loreno Bernardo Tolardo, e da senhora Suzana Aguiar Moreira Miró Medeiros, presidente da comissão, de recebimento de obras e serviços e da empresa Plan Engenharia e Projetos, contratada para a fiscalização e gerenciamento da obra de pavimentação da Estrada da Graciosa. E de dano ao erário, referente ao achado 3, valor de R$ 39.452,10, e o achado 4, valores de R$ 108.378,30, de responsabilidade do senhor Loreno Bernardo Tolardo e do senhor Laertes Andreata, secretário da Administração, Finanças e Orçamento,
Considerando que as contrarrazões trazidas aos autos foram exaustivamente analisadas pelos setores especializados, acato integralmente o posicionamento da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura e eu voto pela procedência da tomada de contas com a determinação de restituição dos valores apontados pela unidade técnica. É o voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Prestação de contas de transferência 225.630/10 a Pai de Alto Piquiri. O interessado é Ademir Inácio de Souza e outro. Transferência efetuada pela Secretaria de Educação no exercício 2009 para Educação Básica Especial, para educandos com necessidades especiais. A Diretoria de Análise de Transferências concluiu pela regularidade com a inscrição de saldo. O Ministério Público acompanha o DAT. Assim, o voto pela regularidade das contas, com a devida inscrição do saldo apontado pela diretoria. Está em discussão. Votação. Aprovado. 225.439.11, Universidade Federal do Paraná, interessado Zaque Akel Sobrinho. Transferência efetuada pela Fundação Araucária no valor de R$1.080.000, referente aos exercícios financeiros de 2010 e 2011, para a implementação do projeto Programa de Apoio às Ações Afirmativas para a Inclusão Social em Atividade de Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Paraná. Diretoria da Análise de Transferências concluiu pela irregularidade e informou que não foram apresentados os extratos de conta corrente e de aplicação financeira, tendo em vista que os recursos foram depositados em conta única da universidade. O Ministério Público opinou pela regularidade. Ressaltou que, conforme a cláusula 2ª do convênio, os recursos provenientes do Fundo Paraná seriam recebidos em conta única do Tesouro Nacional, sendo contabilizado e prestado contas por objeto. Assim, considerando o termo dos objetivos atingidos, bem como a planilha de informação dos rendimentos oriundos da aplicação financeira, eu expresso em cláusula do convênio, acompanho o parecer do Ministério Público e voto pela regularidade das contas. Está em discussão. Votação. Aprovado. O seguinte é o 243.542.11, também Universidade Federal do Paraná e também interessado Zaque Akel Sobrinho. Também transferência recebida da Fundação Araucária no valor de R$192.712, referente ao exercício financeiro de 2010 e 2011, para a implementação dos projetos Programa Universidades Sem Fronteiras, Extensão Tecnológica Empresarial, fase 2. Após o contraditório, a Diretoria de Análise de Transferências concluiu pela regularidade, pela ausência da documentação licitatória. Apontou ainda o atraso de 113 dias na apresentação das contas finais e sugeriu a aplicação de multa. O Ministério Público opinou pela regularidade, com ressalva, considerando não haver indícios da ocorrência de dano ao erário na execução do convênio e que a ausência da documentação licitatória configura uma impropriedade de natureza formal. Acompanhou a diretoria quanto à aplicação da multa. E a proposta de voto, senhor presidente, acompanha o Ministério Público pela regularidade com ressalva das contas, com aplicação de multa administrativa ao seu Zaque Akel Sobrinho. É o voto. Em discussão. Votação. Aprovado. Aposentadoria 349.134/09, Paraná Previdência. Aposentadoria da servidora Almiraci Rodrigues, no cargo de agente de apoio junto ao Fundo de Saúde do Paraná. DIJUR manifestou-se pelo registro. O Ministério Público manifestou-se pela negativa de registro e pela instauração de tomada de contas extraordinária, pois entendeu violado o artigo 149 do parágrafo 1 da Constituição Federal. Quanto ao apontado pelo Ministério Público, solicito o encaminhamento de cópias à inspetoria competente, que faz a fiscalização da entidade, para que possa avaliar sobre a possibilidade de uma eventual tomada de contas para apuração de responsabilidade. E a proposta de voto é com base na jurisprudência desse tribunal e acompanhando a diretoria jurídica pela legalidade e registro da aposentadoria. E é o voto. Em discussão. Votação. Aprovado. 518.246.10, Paraná Previdência, interessada Helena Maria Tosses Frata. Aposentadoria por tempo de contribuição de servidora no cargo de professora.
Diretoria Jurídica verificou a ausência do valor dos proventos no ato da aposentadoria. Manifestou-se pelo registro, fazendo ressalva de que, nos atos digitados posteriormente, deverá constar expressamente o valor do benefício. O Ministério Público se viu entendimento da Diretoria Jurídica. A proposta de voto é pelo registro, com a ressalva apontada pela diretoria. É voto. Em discussão, votação, aprovado. Relatório de auditoria 369-902-11, município de Apucarana, interessado é João Carlos de Oliveira. É um relatório de auditoria realizado por técnicos da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura para atendimento do Plano Anual de Fiscalização. A equipe de auditoria, depois de inspeção in loco, emitiu um relatório que aponta as conclusões e propõe a adoção de medidas. O relatório foi encaminhado ao prefeito, Sr. João Carlos de Oliveira, porém não lhe foi oportunizado contraditório, tendo em vista que o relatório não apontou nenhuma irregularidade, somente recomendações. Considerando o encaminhamento já feito ao gestor municipal com relação a 2 recomendações feitas no relatório à coordenadoria, reiterou sua proposição referente à realização do monitoramento no prazo de 360 dias, a fim de se verificar se as recomendações foram adotadas e se as obras paralisadas foram concluídas. O Ministério Público opinou pela aprovação do relatório. E a proposta de voto é pela aprovação do presente relatório de auditoria, com as recomendações feitas, inclusive no que respeita ao prazo para a realização do monitoramento sobre as contas inacabadas. Assim, determino ser comunicada à coordenadoria para que execute o procedimento sugerido no prazo estabelecido. Voto. Em discussão, votação, aprovado. Relatório de inspeção 555-218-11, município de Carlópolis, interessado é Roberto Coelho. Relatório de inspeção realizado por técnicos da Diretoria de Contas Municipais em cumprimento ao Plano Anual de Fiscalização do exercício de 2011. Após oportunizado ou contraditório, a unidade inspecionadora sugeriu a aprovação do relatório, considerando as irregularidades. Primeiro, inoperância do controle interno. Segundo, contratação de advogados e de assessoria jurídica por provimento de cargo em comissão. Terceiro, ausência de legislação que normatize o ressarcimento de despesas de viagem. Quarto, esclarecimentos insuficientes ao Conselho do Fundeb, sugerindo também a aplicação de multas aos responsáveis. O Ministério Público opina pela aprovação do relatório e a aplicação de multas. Este relator acata integralmente o posicionamento da unidade instrutiva e do Ministério Público para, no mérito, aprovar o relatório de inspeção, determinando a aplicação de multa administrativa aos responsáveis, senhor Roberto Coelho, prefeito, e senhor Djalma Gervásio da Cunha, controlador interno. Eu voto. Em discussão, votação, aprovado. 610-693-11, município de Balsa Nova, interessado Oswaldo Vanderlei Costa. Relatório de inspeção realizado por técnicos da Diretoria de Contas Municipais em cumprimento ao Plano Anual de Fiscalização do exercício de 2011. Após oportunizado o contraditório, a unidade inspecionadora sugeriu a aprovação do relatório, onde apontou irregularidades. Primeiro, contratação de empresa de coleta de lixo, adoção da modalidade licitatória inadequada e falta de fiscalização do contrato. Segundo, contratação de advogados e assessoria jurídica. Terceiro, festa do milho de 2010 e 2011, licitações, ausência de orçamento detalhado, ausência de controle sobre o custo efetivo dos eventos e afronta o princípio da economicidade. Quarto, provimento irregular de cargos comissionados. Quinto, deficiências na atuação do sistema de controle interno municipal. Sexto, descumprimento do prazo para divulgação dos certames no mural de licitações municipais e do Tribunal de Contas. Sétimo, pagamento irregular de gratificações a servidores públicos comissionados. Sugere ainda a aplicação de multa ao responsável. O Ministério Público opina pela aprovação do relatório e aplicação de multas. Acompanho integralmente o posicionamento da unidade instrutiva e do Ministério Público
E voto para aprovar esse relatório, determinando a aplicação de multa administrativa ao senhor Oswaldo Vanderlei Costa, prefeito. Está em discussão. Votação. Aprovado. Prestação de conta anual 155.317.11, Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Município de Curitiba. Interessados: Claudine Camargo Bertes, Heraldo Luiz Kister e Ivan Leles Bonilha. Prestação de contas, exercício financeiro 2010. Diretoria de Contas Municipais concluiu que as contas estão regulares, ressalvando que os valores do ativo e ou passivo permanente do balanço patrimonial do SIM-AM e da contabilidade não confere. Converteu o item em ressalva, após constatar que a divergência apresentada foi corrigida no exercício de 2011. O Ministério Público acompanha a diretoria. Permito-me discordar do posicionamento adotado na instrução, pois entendo que a ressalva pode ser retirada. O item considerado como ressalva, conforme a manifestação da própria DCM, que entendeu que, com a regularização dos saldos do exercício de 2011, a divergência nos saldos existentes desde 2007 pode ser convertido em ressalva. Portanto, de acordo com a súmula 8 desta Corte, a impropriedade apontada foi sanada e assim não pode ser objeto para a restrição das contas. Assim, a proposta é pela regularidade das contas. É o voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. 165.916.11, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Bom Sucesso. Interessado: Edenir Guimarães. Prestação de contas do exercício financeiro de 2010. Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pela regularidade e faz recomendações. Ministério Público, a partir de consulta aos dados alimentados ao SIM-AP, levantou a situação de acúmulo irregular de cargos para a senhora Edenir Guimarães, ocupante do cargo de orientador infantil junto ao município e de presidente e controlador interno junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos. Tanto a interessada quanto o município, regularmente citados, não apresentaram quaisquer esclarecimentos quanto à situação levantada. Por fim, o Ministério Público opinou pela irregularidade das contas. Eu acompanho o Ministério Público e voto pela irregularidade das contas, tendo em vista o acúmulo irregular de cargos em afronta à Constituição Federal. É o voto, senhor. Está em discussão. Votação. Aprovado. Tenho aqui o penúltimo, que é o 204.900/2, Câmara de Carlópolis. Interessados são Amaury Lopes de Camargo, Carlos Alberto Salbier de Andrade e Luiz Alberto Coelho. É uma prestação de contas do exercício financeiro de 2011. A Diretoria de Contas Municipais concluiu que as contas estão regulares pelo excesso do limite da despesa com folha de pagamento, onde a Câmara gastou acima do limite de 70% de sua receita, com folha de pagamento atingindo o percentual de 70,89%, que representa um excesso de R$ 7.417,89 e excesso do limite das despesas da Câmara. O total da despesa do Legislativo excedeu o limite de 7%, atingindo o percentual de 7,10%, que representa um excesso de R$ 12.470,96. Sugere a diretoria a aplicação de multa administrativa e fez ainda a diretoria ressalva o item abertura de créditos adicionais acima do limite tolerado, uma vez que a autorização de alteração orçamentária é prerrogativa exclusiva do chefe do Poder Executivo. O Ministério Público acompanhou a diretoria. Relativamente aos itens tidos por irregulares, considerando a irrelevância dos valores e percentuais em cotejo com os limites e a execução orçamentária, entendo que o excesso cometido em relação aos limites da despesa com a folha de pagamento e das despesas da Câmara pode ser objeto de ressalva, deixando de aplicar as multas sugeridas, recomendando, contudo, o retorno imediato aos limites estabelecidos. Assim, senhor presidente, a proposta de voto é pela regularidade das contas, com ressalvas, determinando ao atual gestor do Legislativo que tome providências visando evitar a reincidência das ressalvas apontadas. É o voto. Está em discussão a proposta do senhor relator.
Em votação. Aprovado. E, por último, senhor presidente, eu tenho o 257-940, Companhia Paranaense de Gás, o interessado é o senhor Luciano Pisato. Senhor presidente, eu solicito a retirada de pauta desse processo por ser competência exclusiva do Tribunal Pleno. Está retirado de pauta. Eu agradeço, senhor presidente, e aos demais membros desta primeira Câmara. A pauta está concluída. Esta presidência agradece a Vossa Excelência. Para o relato de pauta, passa a palavra ao auditor Sérgio Valadares. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, excelentíssimo senhor procurador, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores, inicio pelo processo 162-107-2010, que trata da prestação de contas do senhor Riad Said Saoui, prefeito de Guaraqueçaba, no exercício de 2009. Verifico ainda que o senhor Abelardo Saraubi assumiu a prefeitura durante 5 dias, entre 14 de janeiro e 18 de janeiro de 2009. Contudo, não foi arrolado dentre os responsáveis pelo exercício em razão da exiguidade de sua gestão. A análise orçamentária, financeira, patrimonial foi realizada pela Diretoria de Contas Municipais, a peça 32. Conclusivamente, após justificativas apresentadas e analisadas, a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público manifestam-se uniformemente no sentido de que o Tribunal emita parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas em razão dos seguintes fatos: falha na escrituração da conta contábil, responsáveis por diferenças a apurar, que foi reduzida num primeiro momento pela análise da DCM sem explicação. Segundo, divergência no ajuste efetuado na conciliação bancária. Terceiro, indicação de situação de irregularidade no questionário Atuação da Saúde do Conselho Municipal. Além desses aspectos, a Unidade Técnica e o Ministério Público pugnam pela aplicação da multa prevista no 87.3 da Lei Complementar Estadual 103/2005, em razão de atraso na entrega do 6º bimestre dos dados referentes ao sistema SIM-AM. Esse é o relatório. Em meu voto, senhor presidente, eu peço vênia para discordar, porque entendo que as 3 falhas apontadas foram regularizadas. A questão da irregularidade no concessionário de atuação de saúde, jurisprudência deste colegiado, não deve ser razão de ressalva, porque foi objeto apenas de uma conferência via web recente. E quanto ao saldo contábil, ficou esclarecido que foi em razão de ter sido apurado por processo administrativo, já identificado, portanto, não é uma responsabilidade a apurar, ela já foi apurada, conforme reconhece a própria unidade técnica. Transcrevo. Observa-se que todas as medidas necessárias à efetiva apuração da responsabilidade foram acionadas. Comissão de sindicância, pareceres jurídicos sobre a questão, acionamento das provas perante as entidades bancárias, notificação dos responsáveis com os recursos pagos em duplicidade. Constata-se, porém, que, apesar de todo o procedimento, os recursos ainda não foram devolvidos. Tá ligado? Os recursos ainda não foram devolvidos. Mas isso, então, pode ser contabilizado em outra conta, não a apurar. A outra falha é divergência no ajuste efetuado. Também a própria unidade técnica reconhece que foram apresentados documentos, um depósito em dezembro, outro em janeiro, e, portanto, eu também entendo que foi sanado. E quanto à multa relativa ao 6º bimestre, o prazo é para até 30 de janeiro do ano seguinte, e nós já entendemos que isso é responsabilidade da gestão seguinte, e não deste exercício. Portanto, com essas considerações, proponho que o Tribunal emita parecer prévio pela regularidade das contas. Está em discussão a proposta. Em votação. Aprovado. O processo seguinte é o 176.701/2010, prestação de contas do senhor Eduí Gonçalves, prefeito de Guapirama, em 2009. Conclusivamente, Unidade Técnica e Ministério Público manifestam de maneira uniforme no sentido que o Tribunal emita parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas em razão dos seguintes fatos: aplicação de 59,98% dos recursos do Pundeb para o magistério, 0,02 ponto percentual abaixo do índice de 60, e indicação de irregularidade no questionário Atuação de Saúde do Conselho Municipal de Saúde. A diferença aqui
A questão da saúde já é afastada por esse colegiado, e a questão do percentual, a diferença de menos de R$1.000, eu vou considerar também que isso pode ser até erro de cálculo, etc. Vou propor o parecer prévio pela regularidade das contas. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 189080-2010, prestação de contas do senhor Edson Eugênio Zílio, presidente da Câmara Municipal de Guairaçá, em 2009. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifestam-se uniformemente no sentido de que o tribunal julgue as contas regulares com ressalva em razão dos seguintes fatos: inconsistências em informações prestadas no sistema SIM-AM, inconsistências nas informações prestadas quanto a repasse de contribuições patronais e valores devidos a agentes políticos, nomeação do controlador interno para exercer as mesmas funções no Executivo e no Legislativo, inconsistência na contratação e nos valores pagos por assessoria jurídica. Todos esses fatos foram justificados e considerados como ressalva. Eu estou acompanhando pela regularidade com ressalva. Em discussão. Votação. Aprovado. Processo 146-42906, prestação de contas do senhor Fábio Luiz Sibinello, presidente do Instituto Municipal de Previdência de Cambé, em 2005. Com a vênia do plenário, eu peço vista desse processo. Pois não. Vista a mim concedida. E o processo seguinte, senhor presidente, está adiado, e eu peço autorização para relatar, é o processo 163-782-2010. Trata-se da prestação de contas do senhor Luiz Fernando Ribas Carli, prefeito de Guarapuava, em 2009. Vossa Excelência vai relatar esse processo? Se Vossa Excelência permitir, gostaria. Eu me declaro impedido e convoco o auditor Tiago Barbosa para compor o quórum. Aplicar, eu solicito vista. Pois não. Não havendo manifestação contrária, vista concedida ao conselheiro Caio Márcio. O processo seguinte, senhor presidente, encontra-se com vista, e com isso a pauta está atendida. Agradeço a atenção. Esta presidência que agradece a Vossa Excelência, e para o relato de pauta, passa a palavra ao auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Muito obrigado, senhor presidente, senhores julgadores, senhor procurador. Tem em pauta a prestação de contas municipal, processo 149.372/2010, que trata das contas da senhora Inês Gomes, prefeita de Diamante do Oeste, no exercício financeiro 2009. A instrução da Diretoria de Contas Municipais, conclusiva após contraditório, é no sentido de que as contas estão irregulares em razão do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. Segundo a tabela constante da instrução, esse resultado teria se dado num índice de 2,46%, correspondente a R$ 97.563. Outro item de irregularidade: remuneração dos agentes políticos, recebimento acima do valor devido. No caso, a instrução indica que o ato que estabeleceu os subsídios não poderia ser aceito, porque não seria uma lei, mas um decreto legislativo. Em razão disso, a instrução entende que deva haver o ressarcimento dos valores e aplicação da multa proporcional ao dano prevista no artigo 89 da Lei Complementar, além da multa prevista no parágrafo 4º do artigo 87 da Lei Complementar. E quanto ao item resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, a multa do artigo 5º da Lei 10.028 de 2000. A instrução aponta ainda alguns itens que foram considerados regularizados. O Ministério Público de Contas acompanha a instrução pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas e ressarcimento de valores e aplicação das 3 multas citadas. Senhor presidente, senhores julgadores, nesse caso, eu analisando esse processo com calma, eu vou discordar das manifestações, entendendo que as contas podem ser, o parecer prévio pode ser pela regularidade com ressalva das contas.
Em relação ao resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, eu verifico que, segundo as justificativas apresentadas pela gestora, foi emitido no dia 9 de setembro do exercício um decreto 128 que estabeleceu, em razão da arrecadação baixa do município, estabeleceu a redução das despesas correntes no elemento 33 em 10% e das despesas de investimento com recursos livres em 50%. Então, eu entendo que essa providência que foi adotada pela gestora indica que, ainda que não completamente, foi observado o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e, dessa maneira, poderia ser esse item ressalvado. Em relação à remuneração dos agentes políticos, conforme referi, o que houve foi a emissão de um decreto legislativo que é assinado pelo presidente da Câmara Municipal e que foi editado no exercício anterior de 2007, no dia 26 de 11 de 2007. Na verdade, no título desse ato consta resolução legislativa e depois ainda no meio decreto legislativo. A unidade entende que a irregularidade se deve em razão de que não foi uma lei propriamente dita que estabeleceu os subsídios. Mas eu entendo que houve aqui o estabelecimento dos subsídios por parte da Câmara Municipal e, ainda que devesse ter sido feito o procedimento por uma lei que seria sancionada pelo prefeito municipal, não seria razão de irregularidade, devolução dos valores e ainda aplicação da multa, conforme indicou a instrução e conforme anuiu o Ministério Público. Em razão dessas ponderações, a minha proposta é que esses dois itens sejam considerados como ressalva às contas e, então, que o parecer prévio seja, nesse sentido, pela regularidade com ressalva. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 161.313/2010, contas do senhor Miguel Tadeu Sokulski, prefeito de Porto Amazonas, no exercício financeiro 2009. A instrução conclusiva da Diretoria de Contas Municipais é no sentido de que as contas estão regulares com ressalva, em razão dos seguintes apontamentos: legalidade das alterações orçamentárias, abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado. Nesse caso, o responsável, por ocasião do contraditório, alegou que um dos decretos, 31 de 2009, que estabeleceu uma suplementação da ordem de R$100 mil, não foi utilizada essa suplementação. Então, com essa alegação, o índice calculado na primeira instrução da Diretoria de Contas Municipais, que era de 35,78, cairia para 34,46 e abaixo, portanto, dos 35% autorizados pela lei orçamentária. A instrução considera que deva haver a ressalva em razão de que o responsável deveria ter cancelado esse decreto e não o fez. Outro item de ressalva: baixas indevidas do passivo financeiro. Aqui, a justificativa do responsável foi que um valor foi inscrito indevidamente, porque não era devido pelo município, e isso poderia ser comprovado pelas certidões obtidas na internet, no site do Ministério da Fazenda, Previdência Social, na data indicada. A análise da Diretoria de Contas Municipais é de que, embora a parte não apresente documentos ou justificativas da incorreta inscrição do valor no passivo financeiro, o que elucidaria sua baixa, observa-se que o mesmo estava classificado como valores devidos ao INSS, sendo que este manifesta-se através do certificado de regularidade previdenciária quanto à ausência de débitos do município na área previdenciária. Dessa forma, a unidade entende pela conversão do item em ressalva.
A instrução aponta ainda alguns itens que foram considerados sanados. O processo voltou para análise da Diretoria de Contas Municipais para posicionamento quanto ao cargo de contador, ser ou não de provimento efetivo. A unidade informou que o ocupante do cargo, o responsável pela área de contabilidade do município, no exercício era ocupante do cargo de assessor de planejamento e orçamento, de natureza comissionada. O responsável foi intimado a apresentar justificativas e apresentou-as no seguinte sentido: desde que assumiu a administração em 2005, procurou realizar concurso público para preencher vagas, uma vez que até então muitas delas eram preenchidas por cargos em comissão ou contrato de prestação de serviço. Entre as vagas oferecidas, posteriormente preenchidas, estão a de contador e advogado, estando o município em consonância com o pré-julgado número 6 dessa Corte. Conforme o documento em anexo, foi nomeado em decorrência da aprovação em concurso 1 de 2006, o senhor referido para o cargo de contador 2 a partir de abril de 2007. Em 2 de abril de 2007, face à Lei Municipal 791 de 2006, que criou a Controladoria Interna no município e face não haverem outros servidores, naquele momento que cumprissem todos os requisitos para assumir a assessoria de controle interno, o senhor indicado, que foi justamente o nomeado via concurso, passou a exercer essa função de confiança, tendo deixado de responder pela contabilidade do município. Ocorre que, em função de não haverem outros contadores no quadro pessoal, tendo visto que o único contador concursado estava na função de confiança e assessoria do controle interno, a parte contábil ficou sob a responsabilidade do senhor Antônio, nomeado em cargo de confiança de assessor de planejamento e orçamento, o qual há anos vem respondendo sempre com zelo profissional pela contabilidade do município. Diga-se ainda que o contador do município, na função de assessor de controle interno, faz a supervisão da contabilidade. Dessa forma, essa administração tem o compromisso com a eficiência e economicidade, motivo pelo qual, tendo o contador concursado na função de assessor de controle interno e que faz a supervisão dos serviços de contabilidade, não podendo contratar outro contador, sendo um dos motivos, à época, o gasto pessoal estar elevado, fato de conhecimento desse tribunal, optou-se por aproveitar a capacidade do laborativo do senhor Antônio Garnieri, que mesmo no cargo de confiança de assessor de planejamento e orçamento, presta excelente serviço ao município, tanto é assim que temos poucas pendências junto a esse tribunal. Tendo ciência o contador concursado do município e que acumula a função de assessor de controle interno dos atos praticados pelo senhor Antônio Guarnieri, faz a supervisão do mesmo, portanto, nenhuma irregularidade, entendem os subscritores, está ocorrendo. No entanto, tendo em vista as recomendações do controle interno do município, e muito embora não seja viável no momento, face à estrutura administrativa do município de Porto Amazonas e os gastos com o pessoal, estamos estudando a possibilidade de abertura de concurso público para a admissão de mais um contador para o município. Em razão dessas justificativas, a Diretoria de Contas Municipais aduz preliminarmente que a ocupação do cargo de contador por servidor comissionado no Poder Executivo é vedada pelo pré-julgado número 6, mas que, em que pese as justificativas e a possibilidade de adoção de providências apresentadas pela parte, entende-se que, em princípio, o município de Porto Amazonas, durante o exercício de 2009, não atendeu às determinações do Tribunal de Contas do Paraná e à Constituição Federal, em seu artigo 37. O Ministério Público de Contas aduz que as justificativas apresentadas permitem a conclusão de que as irregularidades identificadas são de natureza formal. Vale anotar que, pela informação da Diretoria de Contas Municipais e pelos esclarecimentos apresentados, o contador do município, além de exercer a função de controlador interno, é também supervisor da contabilidade do município. De antemão, entende-se ser inadmissível a acumulação das funções de contador municipal, de controlador, isso porque cabe ao controlador justamente fiscalizar a atuação dos demais órgãos da municipalidade, inclusive do responsável pela contabilidade. Contudo, como o município é de pequeno porte e trata-se de situação que ocorre desde 2002, opina o Ministério Público pela expedição de determinação com vista ao perfeito cumprimento do pré-julgado número 6, para que a municipalidade adote uma das seguintes condutas. 1. Nomeação de outro servidor efetivo para exercer a função de controlador interno, liberando o atual ocupante do cargo para exercer a função de contador. Ou 2. Realização de concurso público para a contratação de servidor de carreira para ser responsável pela contabilidade do município. A inobservância da determinação implicará o opinativo pela irregularidade das prestações de contas futuras.
Com essas observações, opina pela emissão de parecer prévio pela aprovação com ressalva, com a expedição da determinação. Está em discussão. Votação. Senhor presidente, ainda não apresentei minha proposta de decisão. Estará em discussão quando Vossa Excelência concluir o Muito relato. obrigado. Senhor presidente, eu entendo da mesma forma que o Ministério Público e proponho, com base na instrução e no parecer ministerial, que o parecer prévio seja pela regularidade com ressalva, com a determinação citada. Agora sim, em discussão, votação, aprovado. Processo 172.633/2010, contas do senhor Antônio Luir Skoniski, presidente da Câmara de Quitandinha, no exercício financeiro de 2009. A instrução conclusiva da Diretoria de Contas Municipais é no sentido de que as contas estão regulares, tendo em vista que o item responsável pelo controle interno e cargo em comissão foi considerado sanado. O Ministério Público de Contas acompanhou essa instrução. O processo voltou para a verificação da situação do contador. A Diretoria de Contas Municipais indicou que o senhor Ivan Casagrande estava registrado no SIM-AP como ocupante do cargo comissionado de assessor contábil, estando o cargo de contador provido de forma contrária às determinações desse tribunal. Foi intimado o responsável, apresentou justificativas e a Diretoria de Contas Municipais, preliminarmente, esclareceu que o assunto em questão não constou do rol de itens de verificação aplicados na análise da prestação de contas até o exercício 2006, que o assunto é tratado em procedimentos de auditoria e inspeção e que a definição da matéria por meio de pré-julgado veio à tona com longa demora e assim a inclusão no escopo foi prejudicada. Fica, portanto, o registro para a sua previsão nos processos futuros. Quanto ao mérito, aduz que o responsável apresentou defesa noticiando que o senhor Ivan Casagrande não responde mais pela contabilidade, que passou a ser realizado por servidor efetivo do município até que se fizesse concurso público. Foi realizada dessa forma a adequação do cargo pela Lei 866 de 2011 e, nesse sentido, o município designou e a Câmara acolheu o servidor Ricardo Casagrande, então irmão provável do senhor Ivan, para responder pela contabilidade do Poder Legislativo sem qualquer ônus. A Diretoria de Contas Municipais entende que a entidade adequou o cargo de contador, acrescentando que suas atividades poderão ser realizadas em qualquer órgão da administração direta, do Poder Executivo e do Poder Legislativo. A unidade verifica que o senhor Ricardo Casagrande, servidor efetivo do município, tendo sua remuneração paga por ele, e já se encontra cadastrado como responsável pela contabilidade desde 5 de outubro de 2011. Porém, quanto ao exercício financeiro 2009, a unidade atesta que a Câmara não atendeu ao disposto no pré-julgado número 6. O Ministério Público de Contas propugna pela regularidade das contas e ressalva excepcional quanto ao item atinente ao cargo comissionado de controlador interno, tendo em conta que a situação foi regularizada em 2011 e que na prestação de contas relativa ao exercício 2010, a irregularidade sobre o tema não foi apontada por esta Corte de Contas. Eu entendo da mesma forma, aliás, da mesma forma, não há uma diferença, eu entendo que a questão do contador interno deva ser motivo de ressalva, sem emissão de determinação, uma vez que já foi regularizado. Então, essa proposta difere das manifestações da unidade técnica e do Ministério Público, então é pela regularidade com ressalva. Está em discussão. Votação, aprovado. 186.456/2010, contas do senhor Ailton José de Faria, superintendente do Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu, no exercício financeiro 2009. A instrução conclusiva da Diretoria de Contas Municipais é no sentido de que as contas estão irregulares em razão da ausência do extrato bancário do exercício posterior com as conciliações regularizadas. Foi apresentado contraditório e a análise da Diretoria de Contas Municipais regularizou alguns pontos do item, mas manteve a irregularidade em razão de que não foi apresentado documentação relativa a uma conta na Caixa Econômica Federal, cujo
saldo seria no valor de R$ 2.752,88. Por isso, então, a irregularidade propugnada. A instrução aponta um item como ressalva e diversos itens como regularizados. Em relação à irregularidade, indica o cabimento da multa prevista no parágrafo 4º do artigo 87 da Lei Complementar 113/2005. O Ministério Público de Contas acompanha a instrução pela irregularidade e a aplicação da multa. Eu vou apresentar uma proposta divergente, entendendo que, em face de um orçamento de R$ 4.688.000 aproximadamente, essa questão do extrato, em relação a uma conta apenas, no valor de R$ 2.752, e, na verdade, houve toda uma justificativa em relação aos itens que compunham esse fundamento da irregularidade, e, como falei, algumas das justificativas foram acatadas, e, no caso, segundo a instrução, ficou esse item, mas eu entendo que esse item possa ser regularizado, ressalvado em face tanto das justificativas quanto da sua relativa importância em face do orçamento. Então, divergindo das manifestações, a proposta é de que as contas sejam julgadas regulares, com ressalva em relação a esse item e ao outro item que foi considerado pela instrução da Diretoria de Contas Municipais. Está em discussão a proposta do senhor relator. Votação. Aprovado. 256.173/2008, contas do senhor Odilon Andreoli Gonçalves, presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde, Comunidade dos Municípios da região de Campo Mourão, no exercício financeiro de 2001. 2001, senhor presidente. Aqui, na verdade, o que houve? Esse processo foi protocolado nessa casa no exercício 2002 e foi apenas autuado como prestação de contas municipal em 2008. E a primeira instrução de primeiro exame, data de 2009. Houve a citação do responsável por 3 ocasiões, por via postal, e, ao final, uma citação por edital, tendo em vista que as 3 citações realizadas pela via postal tiveram o aviso de recebimento devolvido ao tribunal. E, ao final, foram apresentadas justificativas, mas por gestores que sucederam ao responsável pelas contas. A Diretoria de Contas Municipais, conclusivamente, entende que as contas estão irregulares em razão do resultado orçamentário deficitário. Aí, então, segundo a instrução, teriam sido inobservados os artigos 9º e 13º da Lei de Responsabilidade Fiscal. O resultado financeiro, para uma receita de R$ 2.023.000, foi de R$ 466.000 o déficit. Foram, como disse, apresentadas justificativas, mas pelos gestores que sucederam ao responsável, e a instrução da Diretoria de Contas Municipais foi no sentido de não acatar as justificativas apresentadas. O outro item de irregularidade considerado quanto aos documentos emitidos pelos bancos nos quais a entidade intermunicipal mantém conta correntes. No caso, não foram apresentados os documentos que são enumerados pela instrução. A instrução entende que 3 itens devam ser considerados como ressalvas. Um deles é referente à entrega dos documentos que compõem a prestação de contas com atraso de 49 dias. E o Ministério Público corrobora
o entendimento da unidade técnica e propõe a irregularidade das contas conforme a instrução. Eu entendo que, nesse caso, há uma dificuldade grande, pelo menos para mim, de se considerar que as contas estão irregulares, tendo em vista essas circunstâncias de que apenas em 2009 houve a emissão de ofícios para que o gestor contraditasse a instrução de primeiro exame. E, considerando essa situação, eu entendo que, considerando também que as citações que foram realizadas não encontraram o responsável, ainda que tenha sido realizada a citação por edital, eu entendo que aqui, no caso, o direito ao contraditório e à ampla defesa, pelo transcurso do tempo, ficou prejudicado. E, em relação aos itens propriamente ditos, tenho dúvida se o resultado orçamentário deficitário poderia ser atribuído ao gestor do consórcio. Tenho dúvida, na verdade, até que ponto que a lei de responsabilidade fiscal seria aplicável ao presidente do consórcio. Verifiquei que aquela lei dos consórcios, a Lei 11.107 de 2005, estabelece no artigo 20 que os consórcios públicos devam respeitar, seguir os pressupostos da responsabilidade fiscal. Não faz uma menção direta a que a própria lei de responsabilidade fiscal deva ser seguida em todos os seus itens. Então, considerando essas circunstâncias, eu vou excepcionalmente propor que essas contas fiquem... Aí eu não sei qual que seria a decisão mais adequada para essas contas, já que não houve contraditório, mas, por hora, então, eu sugeriria a regularidade com ressalva em relação a esses dois itens das contas desse gestor de 2001. Em discussão, votação, aprovado. Tem o processo seguinte, 125.037/2005, trata-se das contas do senhor Celso Sames da Silva, prefeito de Foz do Iguaçu, no exercício financeiro de 2004. A instrução conclusiva da Diretoria de Contas Municipais, após contraditório, no sentido de que as contas estão irregulares em razão de 8 itens. Primeiro item, obrigações financeiras frente às disponibilidades. Segundo, consta da instrução, as obrigações superariam as disponibilidades no fechamento do exercício numa quantia de R$ 7.577.741. O outro item de irregularidade, aplicações de recursos de royalties em despesas de pessoal e dívida. Pela ordem, pede a palavra ao conselheiro Caio Márcio. Vistas? Eu solicitaria vista, senhor presidente. Não havendo manifestação contrária, vista concedida ao conselheiro Caio Márcio. Senhor presidente, prosseguindo, eu tenho 125.899/2009, contas do senhor Pedro Claro de Oliveira Neto, prefeito de Santo Antônio da Platina, no exercício financeiro de 2008. Aqui a instrução conclusiva da Diretoria de Contas Municipais no sentido da irregularidade das contas do gestor, em razão de 7 itens. Não comprovação dos ajustes realizados em conciliações bancárias, não foram entregues documentos. Não comprovação dos saldos bancários, houve apresentação de documentos e, no final, ainda restaram sem esclarecimento 4 contas que são citadas na instrução. Existência de saldos de recursos consignados em folha de pagamento, diversos credores. Falta de repasse dos valores consignados em folha de pagamento em favor do INSS ou regime próprio. Falta de aplicação do índice mínimo em manutenção e desenvolvimento da educação básica. O índice encontrado foi de 22,09%. Aplicação em saúde, insuficiência frente ao percentual mínimo. Aqui, o índice encontrado foi de 14,5%.
E o último item de irregularidade, informação incorreta dos valores devidos ao INSS, ocasionando contribuição a menor. A instrução lista uma série de ressalvas às contas, são 7 ressalvas, e aponta que seria cabível a aplicação da multa do parágrafo 4º do artigo 87 da Lei Complementar 103/2005. O Ministério Público de Contas acompanha a unidade técnica e propugna pelo parecer prévio pela desaprovação das contas e adoção das medidas indicadas na instrução. Aqui, de relevante, cumpre informar que o item relativo à falta de aplicação do índice mínimo em manutenção e desenvolvimento da educação básica e o relativo à insuficiência de aplicação dos recursos na área de saúde, esses 2 itens foram objetos de termo de compromisso de ajustamento de conduta firmado pela gestora que sucedeu o responsável pelas contas a partir do exercício de 2009. No entanto, a Diretoria de Contas Municipais aponta na sua instrução que a formalização desses termos de ajustamento de conduta em exercícios posteriores não implicaria no saneamento ou na conversão em ressalva desses 2 itens e faz menção aqui o Ministério Público concorda com esse posicionamento conforme pareceres que cita. Eu verifiquei nesses 2 pareceres do Ministério Público que, nesses 2 primeiros pareceres antes do conclusivo, que não há uma menção expressa do parquê quanto a essa anuência, quanto à interpretação da Diretoria de Contas Municipais. Da mesma forma, também não há um juízo expresso em relação a essa questão no último parecer do Ministério Público. Mas entendo, então, que é razoável que esses 2 itens permaneçam como fundamento da irregularidade das contas e com fundamento na instrução técnica e no parecer ministerial, eu proponho o parecer prévio pela irregularidade das contas em face dos apontamentos. Deixo aqui de propor e aderir à aplicação da multa do parágrafo 4º, considerando tratar-se de parecer prévio. Senhor presidente. Está em discussão. Para discutir, senhor procurador. Em razão do apontamento feito pelo eminente conselheiro substituto da questão do termo de ajuste de condutas, onde a atual prefeita se comprometeu além de cumprir os índices de saúde e educação, a complementar aquilo que não havia sido atendido já no exercício anterior, eu vou pedir nova audiência desses autos para que possamos, então, aferir eventual consequência de um não cumprimento do ajustamento de conduta e trazer esse tema a debate nessa Corte. Não havendo manifestação contrária, nova audiência ao Ministério Público. Senhor presidente, eu tenho processo 176.981 de 2010, que trata das contas do senhor Paulo MacDonald Guise, prefeito de Foz do Iguaçu, contas relativas ao exercício de 2009. Esse processo me foi devolvido na última sessão pelo conselheiro Caio e verifiquei que houve ajuntados de nova documentação. Entendo que, pela natureza das irregularidades que ainda permaneceram ao final da última instrução, que esses documentos podem ser úteis para a resolução dessas contas antes da apreciação nessa Câmara, e por essa razão eu solicito a retirada de pauta. Está retirado de pauta. Finalmente, eu tenho o processo 123.638 de 2005, que trata das contas da senhora Luciane Mayra Teixeira, prefeita de Agudos do Sul, no exercício financeiro de 2004. Esse processo, senhor presidente, ele foi apreciado pela segunda Câmara desse Tribunal, por meio do Acórdão 1597 de 2006, e que esse acórdão havia consignado parecer prévio pela irregularidade das contas em análise. Essa decisão foi anulada
em sede de processo de pedido de rescisão pelo Acórdão 1618 de 2008 do Tribunal Pleno. Foi anulada porque teria havido ofensa ao direito de defesa da responsável pelas contas. A partir da anulação, o processo retornou para que fosse feita nova citação da responsável pelas contas. E isso foi procedido. Foram encaminhados 2 ofícios com aviso de recebimento e um ofício com aviso de recebimento mão própria, esse último, inclusive, para o endereço que a responsável declinou no seu pedido de rescisão. E nenhum desses ofícios foi recebido pela responsável, senhora Luciane Mayra Teixeira. Em razão disso, foi publicado também um edital, em 2010, citando a responsável para que apresentasse justificativas a esse tribunal. Novamente, não houve a manifestação dessa responsável. Em face disso, a Diretoria de Contas Municipais manteve os seus apontamentos como irregulares. Na instrução, são 9 apontamentos: legalidade das alterações orçamentárias, abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado pela lei, contabilização das receitas de transferências em valores diferentes das divulgadas nas páginas da internet das respectivas fontes, inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das instituições bancárias, omissão de conta corrente no sistema informatizado, inconsistências nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das instituições credoras, o que implica na demonstração incorreta da dívida consolidada e limites de endividamento, obrigações financeiras frente às disponibilidades, análise da gestão fiscal irregular, aplicação em saúde, irregularidade formal. A instrução aponta como ressalva 2 itens. O Ministério Público de Contas acompanha a instrução pelo parecer prévio no sentido da desaprovação das contas. Aqui, senhor presidente, eu tive uma ideia de última hora, repetindo, houve apreciação dessas contas por um acordo da segunda Câmara e esse acordo, então, foi anulado no pedido de rescisão. Foi anulado porque a gestora alegou que não teria sido citada, devidamente citada, e que seu direito à defesa foi cesseado. E, conforme referi, 3 ofícios não encontraram a gestora, inclusive no endereço que ela indicou na peça do pedido de rescisão. Eu pensei aqui numa hipótese, porque eu entendo que é uma situação diferenciada. Eu pensei na hipótese de se determinar uma última intimação no escritório do procurador da gestora, que foi o procurador que atuou no pedido de rescisão, como uma última forma de obter o comparecimento da responsável aos autos, tendo em vista essas circunstâncias. Então, não me oporia a que a irregularidade das contas já fosse determinada, mas eu entendo que nessas circunstâncias poderia ser um último cuidado do tribunal, cuidado até excessivo, porque a gestora que teve ciência do acordo do pedido de rescisão, ela deveria saber que as suas contas não ficaram regulares, mas sim que a decisão simplesmente ficou anulada e que ainda haveria uma outra apreciação quanto a essas contas. Então, considerando essa situação, eventualmente seria um cuidado a mais. É para discutir a proposta de Vossa Excelência. Eu acho que... Senhor Procurador, para discutir. Na medida que compareceu, que a interessada compareceu aos autos mediante um advogado regularmente constituído para o fato, me parece que é plenamente válida a intimação na pessoa do advogado. O detalhe aí, doutor Gabriel, é que eu estou aqui fazendo referência ao pedido de rescisão, não à prestação de contas. Entende? Mas no pedido... Porque no pedido de rescisão
havia um procurador. Nesse processo da prestação de contas, não. Mas no pedido de rescisão, a interessada não deixou destacado o seu endereço para citações futuras? E foi feito um ofício com aviso de recebimento mão própria nesse endereço. Então, pois é, então está citado, né? É consequência, né? É a consequência do pedido de rescisão, a reinstrução do feito. Exato, ela deveria ter ciência disso. Então, como eu disse, é uma ideia alternativa, mas eu entendo que o tribunal agiu de forma correta, eu pelo menos. Já foi tentado a citação via postal e também por edital. Via postal 3 vezes, a última com aviso de recebimento mão própria. No endereço designado por ela no pedido de rescisório, onde seria encontrada para... Exato. Quer dizer, ela deveria ter ciência da decisão que foi proferida no pedido de rescisão. Então, uma benevolência de Vossa Excelência. Eu inclusive, estou deixando a apreciação do colegiado, essa benevolência, e se o colegiado concordar, eu gostaria que fosse por decisão colegiada, e não por retirada de pauta. Perfeitamente. Vossa Excelência está propondo, então, como última alternativa, que fique consignado, a citação da interessada via o seu procurador constituído. Exatamente, constituído nos outros autos, diga-se. Constituído nos autos de rescisão. Exato. Está em discussão ainda? Em votação? Aprovado. Era o que eu tinha a relatar, senhor presidente. Eu agradeço a atenção de todos. Esta presidência agradece a Vossa Excelência e, como é a última sessão desta Câmara, neste ano de 2012, eu gostaria de fazer à Câmara e ao Tribunal um pequeno relatório de nossas atividades. Nós fizemos, com a de hoje, 46 sessões. Temos como processo julgados em 45, porque não estão consignados ainda as decisões de hoje, porque não sabíamos quantas seriam. Mas esta Câmara julgou 1.874 processos. Foram emitidos 1.580 acórdãos. Em parecer prévio, mais 294. Processos sobrestados, 653. E em sessão, mais 4. Nós tivemos a emissão de certidões de alteração de relatoria em sessão 14, certidão de publicação 1.841, certidão de sessão 1.017, certidão de trânsito e julgado 1.662, diversas informações em processos 2. Para nós conseguirmos alcançar tudo isso, eu devo agradecer, primeiramente, aos membros da nossa Câmara. O conselheiro Caio Márcio, meus agradecimentos, o conselheiro Ivan Bonilha, que não está hoje porque está de férias, o auditor Sérgio Valadares, Tiago Barbosa, que colaboraram sobremaneira para que esse desempenho fosse alcançado. Quero agradecer o Dr. Gabriel Leger, que hoje representa o Ministério Público, e agradecendo a ele, eu agradeço a todos os membros do Ministério Público, aqueles que compareceram à nossa sessão e também aqueles que, designados para outra sessão, o senhor Procurador-Geral, não trabalharam diretamente com esta Câmara, mas sim indiretamente. Quero agradecer à doutora Vera Amaro, que nos ajudou a conduzir esse trabalho, ao doutor Arthur, a Mirna e a Simone, que são pessoas que compõem a nossa Câmara, que trabalham
nos bastidores, mas que trabalham muito para que nós consigamos levar a bom termo as nossas sessões. Então, os meus agradecimentos sinceros a todos e, se os senhores me permitirem, quero também agradecer ao pessoal do meu gabinete que me ajudaram na confecção dos votos, nas discussões dos processos, a Sandra, a Carla, a Nilza, o Luiz Bernardo, o Pimpão, o Vilmar e o Marcelo. Esses todos colaboraram comigo, eu os agradeço, porque com certeza não conseguiria desempenhar a minha função a contento se não tivesse na minha retaguarda pessoas qualificadas e gabaritadas para tal. Agradeço também ao Bisinelli e toda a sua equipe de inspetoria, que trabalharam comigo aí por longos anos e que será desfeita agora, levando em consideração a minha assunção à presidência desta casa, graças à bondade dos meus colegas. Então, eu deixo a palavra livre neste momento, depois de fazer esses agradecimentos, agradecimentos sinceros, agradecimentos do fundo do meu coração, porque nós somos um todo, né? Sozinho ninguém consegue chegar a lugar nenhum. Então, os meus agradecimentos sinceros a todos, e a palavra está livre. O doutor Tiago Barbosa. Senhor presidente, eu gostaria de me somar às manifestações de Vossa Excelência, especial quanto aos servidores que compõem a Secretaria da Primeira Câmara, na pessoa da doutora Vera, e também aos servidores que acompanham as sessões. E gostaria, pela primeira vez, eu não faço normalmente esse registro, mas de fazer uma referência às pessoas que têm me ajudado no gabinete e que esse ano tiveram um trabalho enorme e que, mesmo assim, não desanimaram frente ao volume de processos que foram encaminhados para apreciação no gabinete. São as servidoras Márcia Caxambu e a assessora Marília Zamoné, também o servidor Antônio Paulo Lemos, que saiu recentemente do gabinete, e em especial também os estagiários Ricardo e Clarissa, que estão nesse momento trabalhando no gabinete. Muito obrigado. Auditor Sérgio. Obrigado, senhor presidente. Também não posso deixar de cumprimentar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, condução firme e tranquila. Cumprimento a doutora Vera, e cumprimentando a doutora Vera, estou cumprimentando especialmente toda a sua equipe e os demais servidores que nos auxiliam nos trabalhos, incluindo os nossos técnicos aí de filmagem e editoração. E agradeço e cumprimento. Agradeço também a minha equipe, né? Ao doutor André, a doutora Gisele, doutor Ramils e o estagiário Rafael. Então, cumprimento Vossa Excelência e desejando ainda maior sucesso à frente do tribunal, e cumprimento todos os colegas que estão aqui toda terça-feira conosco. Muito obrigado. Conselheiro Caio Márcio. Eu aproveito também, senhor presidente, a oportunidade para agradecer a todos os quais tive o prazer e a honra de estar nas sessões dessa primeira Câmara durante o ano de 2012 e desejar aos conselheiros, colegas auditores, ao procurador, bem como a todos os funcionários aqui presentes, inclusive os meus funcionários do gabinete, um bom Natal, feliz Ano Novo para nós todos. Muito bem, senhor procurador. Senhor presidente, realmente são impressionantes os números que esta Câmara conseguiu produzir ao longo desse ano. Parabenizo, então, a todos os componentes desta Câmara, ao pessoal de apoio, à Secretaria, porque realmente foi um ano de muito trabalho. Tá?
Nós, na Procuradoria, também aceitamos o desafio da presidência de cumprir determinadas metas e temos nos esforçado para dar a devida resposta daquilo que o Tribunal espera de nós. E chegamos ao final do ano, de um lado um pouco exaurido pelo volume de trabalho, mas por outro lado bastante satisfeito por termos contribuído com aquilo que o Tribunal espera de nós. E quero de público agradecer aqui a oportunidade de ter participado, né, nas sessões desta Câmara, onde se renovam os aprendizados a partir das discussões havidas aqui, e esperar, desejar a todos um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e esperar que, na sequência, no próximo ano, também devo continuar participando dessa primeira Câmara, que nós consigamos, né, ter a mesma desenvoltura que deste ano. Então, parabenizo a todos e agradeço a oportunidade pela convivência. Perfeitamente. Então, concluindo, né, eu quero agradecer também aos demais auxiliares dos prezados colegas, que com eles colaboraram e, colaborando com eles, colaboraram com o bom caminhar desta Câmara. A todos aqui, os que nos ajudaram, os garçons, o pessoal da filmagem, que estão aqui sempre prontos, procurando transmitir o que aqui se discute para todos os municípios e até por este Brasil afora. E então, encerrando as minhas atividades dentro dessa Câmara, eu desejo a todos um Feliz Natal, que os anjos abençoem a casa, a família de todos vocês, e um 2013 muito próspero, individualmente e também para o nosso tribunal como um todo. Convoco uma próxima sessão para o próximo dia 22 de janeiro, que é uma terça-feira, sendo a primeira sessão ordinária desta Câmara e que será presidida pelo conselheiro Durval Amaral e será realizada às 14 horas no horário regimental. Pela última vez, levanto a sessão, neste ano. Na primeira Câmara. Obrigado, Gabriel. Um grande abraço. Obrigado, Verinha. Um grande abraço.